Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, meu nome é Lígia, sou professora de Biologia e eu vou estar fazendo uma revisão com vocês a respeito das principais características dos seres vivos, né? Já indiquei alguns vídeos aí para vocês assistirem, mas vou estar fazendo uma revisão, porque daqui a 15 dias nós vamos ter aí uma avaliação referente a esse tema, tá bom? Então, todo ser vivo ele tem que ter determinados tipos de característica para ele ser considerado, né, um organismo vivo, né? Todo organismo ele tem que possuir essas 8 características principais para ser considerado um ser vivo. Mas antes de eu falar a respeito dessas características principais, eu vou estar falando a respeito da menor partícula que forma os seres vivos e os seres não vivos, tá? Que são os átomos. Os átomos são estruturas muito minúsculas, né? Que a gente pode encontrar na natureza e que eles se unem para formar todas as substâncias que existem. Então, o átomo ele forma o ser vivo e o ser não vivo. E existem aí 92 átomos na natureza, o ser humano já produziu mais alguns, né? Mas naturalmente, né, existem na natureza 92 átomos. Os átomos, eles estão reunidos na tabela periódica. Eu acredito que vocês já viram uma tabela periódica, né? E nessa tabela periódica a gente encontra todos os átomos existentes, né? Que até o momento o ser humano descobriu, né? Se mais adiante o ser humano inventar mais algum ou descobrir mais algum, ele vai ser incluído nessa tabela periódica aí. Mas para a gente considerar um organismo ser vivo, ele tem que ter 6 principais átomos, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, para o organismo ele ser considerado um ser vivo, ele tem que ter esses 6 principais átomos, que são os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Essa tabela periódica, como eu disse para vocês, são todos os elementos que formam todos os seres vivos e não vivos. Então, que forma aí por exemplo, um carro que está na constituição de uma madeira, que está na constituição de um animal, que está na constituição de um fungo, que está na constituição de um solo. Então, esses átomos são os principais aí, né, que formam tudo que existe no nosso universo, tá bom? Os vírus, pessoal, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque os vírus eles não possuem nenhum tipo de célula. Ele é considerado acelular, ou seja, não possuem célula. E são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só sobrevivem dentro de uma célula. O vírus, eu não posso dizer que um vírus morre, porque ele não é ser vivo, porque ele não tem célula. O vírus ele perde o poder de infecção, ou ele tem um poder de infecção. Por exemplo, tem vírus que perde o poder de infecção 24 horas depois que ele estiver fora de uma célula. Ele não consegue infectar mais. Outros são até 72 horas. O vírus da hepatite mesmo é o vírus que mais consegue ficar fora de uma célula. Ele pode ficar até 7 dias fora de uma célula, obtendo o poder de infecção. Passou disso, ele perde o poder de infecção. Então, ele não morre, ele perde o poder de infecção. Mas agora, então, nós vamos começar a falar a respeito das características dos seres vivos, ok? Primeira característica dos seres vivos é que eles precisam possuir um ciclo vital, né? Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. É aquele ciclo. Alguns organismos possuem um ciclo vital de 300 anos, outros 80, outros 15, outros 10, outros 3 meses, né? Outros 90 dias, 41 dias, vai depender da espécie, do organismo.
Mas todos eles, seja planta, animais, fungos, bactérias, ele tem que ter um ciclo de vida, nascer, reproduzir, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ele tem que ter esse ciclo de vida aí, ok? E aí, então, a segunda característica é possuir algum tipo de célula. Lembra que eu falei para vocês que os vírus não têm nenhum desses dois tipos de célula que eu vou falar para vocês, e eles não são considerados seres vivos, né? Então, nós temos aqui o caso da célula procariótica, que quem tem essas células procarióticas são as bactérias. Vocês estão vendo aqui uma célula procariótica, mas vocês estão vendo uma bactéria também, porque a bactéria é formada por uma única célula só, né, um ser unicelular. É uma célula mais simples, que de acordo com os cientistas foram os primeiros seres a surgirem no planeta, né? E as células eucarióticas, nós temos aqui a célula eucariótica animal, célula eucariótica vegetal. Coloquei aqui 2 desenhos para vocês verem que conforme o livro, conforme a página na internet, os desenhos acabam tendo algumas mudanças assim, mas é basicamente a mesma coisa, né? Então, a célula eucariótica animal, ela forma os animais, né? Os protozoários, enquanto que a célula eucariótica vegetal, ela vai formar as plantas e as algas. Deixa eu falar um pouquinho a respeito das diferenças desses organismos, né? Então, existem aí alguns tipos de diferença entre eles. Acabei não falando. Primeiro, o DNA dessas células, ela está aqui, ó, dispersa no citoplasma. Então, o DNA ele não tem proteção nenhuma, ele fica espalhado aqui dentro das células. Você pode olhar, ó, aqui é o DNA e aqui também é o DNA. São a mesma célula, tá, pessoal? Mas só que desenhos diferentes para vocês verem que vocês podem encontrar com desenhos com um pouquinho de diferença aí, mas é a mesma coisa, ok? E não possuem estruturas chamadas de organelas membranosas. Quem são essas organelas membranosas? São essas estruturas que são, quando eu falo organelas membranosas, eu quero dizer que são pequenos órgãos que têm determinadas funções dentro da célula. Então, por exemplo, nós temos aqui como organela os cloroplastos, a mitocôndria, o complexo Golgiense, tem aqui o retículo endoplasmático granuloso, não granuloso. Se você olhar aqui, as mesmas estruturas, quase que todas, né, tem algumas que não tem, na célula animal tem na célula vegetal, porque o cloroplasto é específico da célula vegetal. Mas então essas estruturas aqui são chamadas de organelas membranosas, né, organelas membranosas. E aí, se vocês voltarem aqui, ó, nessa imagem, não vai ver nenhuma dessas estruturas. Então, a diferença entre a célula procariótica e eucariótica, a procariótica, o DNA está espalhado, está desprotegido, está disperso no citoplasma, enquanto que na célula eucariótica está dentro do núcleo, está dentro de uma película de proteção. E essa célula aqui não possui organelas, e a célula eucariótica possui essas organelas membranosas. Essa é a diferença. Então, a segunda característica é possuírem aí célula. Então, todo ser vivo tem que ter célula. Falar um pouquinho a respeito das diferentes tipos de célula que existem, né? Então, vocês viram aquele formato ali, mais ou menos aquele formato que vocês viram, é o que vocês vão encontrar. Digitou lá na internet, mais ou menos aquele formato, que é um formato padrão. Aí a gente fica na cabeça da gente que as células são só daquele formato, e não é, tá, pessoal? No nosso organismo existem várias formas de célula, formato de células diferentes, de acordo com a função que ele desempenha, né? Então, nós temos aqui a célula do nosso cérebro, né? Os neurônios, vocês podem ver, ó, uma interligada à outra, e elas são células prolongadas, que passam aí os impulsos nervosos, né? Então, elas são dessa forma por causa das funções que elas desempenham. Temos aqui, né, as células do sangue, essa daqui são os glóbulos vermelhos, a função dele é transportar o oxigênio, e nós temos aqui o glóbulo branco, que é a função da defesa do nosso organismo. Então, vocês estão vendo que no sangue existem 2 tipos de células diferentes, cada um com uma função. E determinada função que eles têm, que elas possuem, elas têm a forma específica para aquilo, tá?
Aqui nós temos, né, um glóbulo branco. Isso aqui é uma micrografia, isso é uma foto em computador, né? Então, nós temos aqui o glóbulo branco, a célula da boca, né, a célula do fígado, a célula aí dos músculos, aqui o neurônio. Isso aqui é um paramécio, que é um micro-organismo que existe na água, ele é de vida livre, tá, gente? Ele não parasita, é um organismo que está lá presente na água, ele ajuda a decompor a matéria orgânica morta, então ele se alimenta de folhas, ele se alimenta lá de animais mortos presentes na água, tá? Essa é a principal característica do paramécio. E aqui nós temos as células do nosso pâncreas. Interessante que as células do nosso pâncreas parecem uma pizza, né? Cada pontinho preto escuro desse aqui, ó, é um núcleo de uma célula. Então, parece umas fatias de pizza cada célula do nosso pâncreas. Então, como eu disse para vocês, cada célula possui um formato de acordo com a sua função. E aqui mostrando, né, o óvulo e os espermatozoides, né? Nós estamos aqui também no desenho mostrando o neurônio, o óvulo, o glóbulo branco, né, o glóbulo vermelho, que são as hemácias, né, o glóbulo branco são leucócitos, células musculares e o espermatozoide. Aqui, gente, vocês podem observar a diferença que existem aí entre o tamanho do óvulo e o tamanho dos espermatozoides, né? Então, a comparação que é feita é a seguinte: é como se o óvulo fosse do tamanho de um campo de futebol e os espermatozoides do tamanho de uma bola. Isso é para vocês verem a diferença de tamanho entre eles, tá? Nós vamos falar agora a respeito da nutrição dos seres vivos. Então, existem dois tipos de nutrição. A nutrição chamada autotrófica e a nutrição heterotrófica. Os organismos autotróficos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, o seu próprio combustível, né, as suas próprias substâncias para se manter vivo. Quem são esses organismos? Nós temos aqui as plantas, que elas são autotróficas, as cianobactérias e as algas, são organismos autotróficos, conseguem produzir seu próprio alimento, sua própria glicose, né? Ou seja, todos os carboidratos que ela necessita, consegue produzir os seus próprios lipídios, né? E consegue produzir o seu próprio oxigênio. Então, os organismos autotróficos que conseguem fazer essa fotossíntese, esse processo de captura de energia luminosa, de gás carbônico, água e sais minerais e transformar essa substância que eu acabei de falar em glicose e em oxigênio, são as plantas, cianobactérias e algas que têm essa capacidade aí, tá? Os seres heterotróficos são aqueles que dependem de um outro organismo para poder sobreviver. Então, quem são eles? Algumas bactérias, os protozoários, todos os protozoários, eles só sobrevivem porque depende de outro organismo, ou parasitando, ou se alimentando de algo que está em processo de decomposição. Os fungos, a mesma coisa, eles vão fazer o processo de decomposição também, são heterotróficos, eles precisam de outro ser para sobreviver, algumas bactérias também, e os animais. Lembrando que nós, né, gente, somos animais, nós somos heterotróficos, nós vamos depender das plantas ou de outros animais para a gente poder sobreviver, para a gente retirar essa substância para poder manter o nosso organismo aí vivo funcionando, né? Então, nós temos aí o nosso sistema digestório que vai fazer esse papel de retirar desses alimentos os nutrientes, as substâncias que a gente precisa para poder sobreviver. Então, todos os animais são heterotróficos. Tem alguns animais que se alimentam da planta, né? Pega essa glicose, essa energia diretamente da planta. E tem outros animais que se alimentam de outros animais, né? Então, de qualquer maneira, está dependendo da planta, está dependendo de um produtor, está dependendo de um ser autotrófico, tá? Beleza, a outra característica é a questão da composição de substâncias que existem no nosso organismo. Então, por exemplo, nós precisamos de várias substâncias, os nutrientes, né? Nós precisamos de carboidratos, de lipídios,
de proteínas, de vitaminas, de sais minerais, da água. Então, isso tudo é chamado de substância química, né? A gente vai retirar aí de um outro organismo para a gente sobreviver. O principal deles são os carboidratos. Então, esses alimentos aqui, a gente retira o principal carboidrato, que é o amido. O amido, gente, a gente encontra ele principalmente em sementes, raízes, né? Caules também, nós podemos encontrar esse amido, né? Então, o amido, vamos imaginar que ele seja uma corrente cheia por elos. Cada elo desse é uma glicose. Então, o amido é formado pela união de várias glicoses. E o nosso organismo ele não consegue absorver o amido inteiro. Então, o que o nosso organismo vai fazer? O que o nosso sistema digestório vai fazer? Ele vai desligar esses elos, ele vai quebrar esses elos dessa corrente para poder absorver. Então, ele vai quebrar o amido para poder absorver a glicose. É essa a função do nosso sistema digestório. Tá? Então, quando você come aí um pão, você está comendo amido, porque é proveniente de uma semente, né, do trigo. Assim também o bolo de fubá, assim uma batata, assim um macarrão, é tudo constituído de amido, e o amido é constituído de glicose, que é o nosso combustível natural. Então, esses carboidratos, eles são classificados em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Quem são os elos dessa corrente? Lembra que eu falei para vocês que o amido é como fosse uma corrente e ela é constituída por elos, e cada elo desse chama-se glicose? Então, a menor partícula de um carboidrato é chamada de monossacarídeo. Quem são eles? Glicose, mas tem a frutose e tem a galactose também. Então, o monossacarídeo é formado por 3 a 7 átomos de carbono. Lembra que eu falei para vocês que todo ser vivo tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre? Mas o carboidrato, o amido é um ser vivo. O amido, ele é retirado de um ser vivo que é a planta. Foi a planta que produziu esse amido, né? Então, o monossacarídeo ele é constituído por 3 a 7 átomos de carbono só. E eu já citei quem são eles, né? O disacarídeo, ele já é formado pela união de 2 monossacarídeos. Então, quando uma glicose junta com uma frutose, ele vai formar a sacarose, que é um disacarídeo. União de 2 monossacarídeos. Então, essa açúcar branca que a gente tem em casa é uma sacarose. Quando uma glicose se liga com a galactose, 2 monossacarídeos se unindo, vai formar a chamada lactose. Onde a gente encontra a lactose? No leite, na manteiga, no queijo, então na coalhada. Nesses alimentos a gente encontra a lactose, que é um açúcar, ou seja, que é um carboidrato, tá, gente? Que é formado pela união de 2 monossacarídeos. E nós temos os polissacarídeos, que é um carboidrato formado pela união de centenas de monossacarídeos. Eu acabei de falar um polissacarídeo para vocês, que é o amido. O amido, que eu comparei para vocês como se fosse uma corrente, é formada por centenas desses elos. Quem são esses elos? Glicoses, que se unem para formar um polissacarídeo. Né? De 300 a 600, um amido ele é formado por 300 a 600 monossacarídeos, né? Aquelas moléculas mais pequenas que formam os carboidratos. Os lipídios, que é uma outra substância muito importante para o nosso organismo, a gente vai encontrar eles, ele é de origem animal e vegetal, tá, gente? Então, nós podemos encontrar os óleo, gordura ou carotenoides em determinados seres, né? Então, o óleo é de origem vegetal, a gordura é de origem animal e a cera pode ser tanto de animal ou vegetal. A principal característica dos lipídios é que eles não se dissolvem em água. Os lipídios não se dissolvem em água. Essa é a principal característica deles. Também são formados pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o óleo a gente retira das sementes, né?
na castanha do Pará, castanha de caju, né? A gente pode encontrar também no abacate, nós podemos encontrar aí no amendoim, né? Na semente de soja, que vai formar o óleo de soja, semente de girassol e assim por diante. A gordura a gente vai encontrar aí nos animais, né? Porco, no boi, nos animais a gente encontra a gordura. E os carotenoides, pessoal, é um tipo de lipídio que não se dissolve em água, que é um pigmento que a gente vai encontrar em determinados tipos de alimento. Por exemplo, a abóbora, né? A cenoura, que tem aquele pigmento, né? A beterraba, o rabanete. Então, eles contêm carotenoides, tá? Que são um tipo de lipídio aí. Bom, outra substância que o nosso organismo também não pode ficar sem ela, né? Que é o DNA, o RNA e proteínas. O DNA, como vocês já sabem, eu espero que vocês já sabem, é aquela substância, né, que contém todas as características do indivíduo, né? Altura, cor de cabelo, cor de pele, formato do queixo, formato da boca, cor dos olhos. Então, todas as nossas características elas estão gravadas no DNA. É como se fosse um disco rígido do computador que contém todas as informações gravadas nela, né? As proteínas é formada pelo DNA. Por quê? O DNA, gente, ele controla todo o nosso organismo. Tudo que acontece no nosso organismo é coordenado pelo DNA, né? Então, as proteínas, elas são produzidas pelo DNA, lá no DNA que está a informação para produzir a proteína. Então, as nossas características, elas são expressadas através de proteínas, né? Existem aí, só para vocês terem uma ideia, de 300 a 400 mil tipos de proteínas diferentes para promover as nossas características, né? O formato do nariz, como eu disse para vocês, o formato da boca, são tudo proteínas, porque as proteínas elas têm função estrutural, a nossa estrutura, nossas características, e ela tem a função, né, que é considerada funcional, que ela vai desempenhar um papel. Por exemplo, a proteína chamada hemoglobina presente no sangue, né? A hemoglobina ela vai se ligar ao oxigênio para transportar o oxigênio até a nossa célula. Claro que ela é ligadinha ali nas hemácias, né? Então ela está sempre junto às hemácias e ela pega o oxigênio, gruda no oxigênio e as hemácias vão passando pelas células e vão deixando esse oxigênio lá, mas graças à hemoglobina, que é uma proteína que tem função, né, não estrutural, mas funcional. As proteínas a gente pode encontrar ela, vamos comparar as proteínas também como se fosse uma grande corrente formada por elos. A proteína a gente não consegue englobar essa proteína por inteiro, ingerir ela por inteiro. Nosso organismo não tem capacidade, porque ela é grande demais, né? Então, o que acontece? A gente come um peixe, uma carne, um ovo, um leite que tem proteína e o nosso organismo vai desligar esses elos. Só que esses elos agora não chamam mais glicose. Lá em carboidrato, o elo do amido chamava glicose. Agora em proteínas, que é uma substância diferente, o elo vai chamar aminoácido. Tá, gente? Existem aí 20 tipos de aminoácidos diferentes, que é a valina, prolina, histidina, a asparagina, cisteína, isoleucina, valina, metionina, ácido aspartico, ácido glutâmico. Então, são 20 tipos desses aminoácidos para formar, que eu acabei de falar para vocês, de 300 a 400 mil tipos de proteínas diferentes que tem no nosso organismo. Então, a gente encontra elas principalmente na carne de peixe, né, na carne de boi, nos derivados do leite, né, nos ovos. A gente encontra aí essas proteínas que não vão ser incorporadas inteiras, elas têm que ser quebradas, jogadas dentro no sangue, o sangue leva até as células, para as células levarem, para as células produzirem as nossas proteínas através das proteínas que a gente retira dos seres vivos aí, dos animais ou das plantas, tá, gente? A outra característica que um organismo deve ter é a reprodução. Né? Existem dois tipos de reprodução, a reprodução chamada sexuada e assexuada. Reprodução sexuada é aquela que existe troca de gametas,
ou seja, o espermatozoide fecunda o óvulo nos animais. Na planta, o gameta masculino chama-se anterozoide, ou célula espermática, que vai fecundar o gameta feminino, que se chama oosfera. Então, nos animais, o gameta feminino ele chama óvulo e o gameta masculino chama espermatozoide, ou seja, a célula feminina óvulo e a célula masculina espermatozoide. Nas plantas, a célula feminina vai se chamar oosfera e a célula masculina vai se chamar célula espermática, tá? Ou anterozoide. Então, se ocorrer a fecundação, a junção, a união desses dois é chamado reprodução sexuada. A assexuada não ocorre troca de gametas, que é o caso da reprodução das bactérias. O que as bactérias fazem? Elas trocam espermatozoide de óvulo e elas nem têm isso. Elas não têm isso. Elas simplesmente elas duplicam o DNA e se dividem ao meio, formando bactérias clones, bactérias geneticamente idênticas. Então não existe essa troca de gameta, não existe essa junção dessas duas células. Simplesmente que a bactéria, por ser mais um organismo mais simples, ele vai formar outro ser geneticamente idêntico a ele. Tá? Então ela é uma função assexuada. As plantas podem se reproduzir assexuadamente? Sim. Quando a mãe da gente vai lá na vizinha e quebra um galinho, eu quero uma mudinha, quebra um galinho da planta, que dali eu estou fazendo a reprodução assexuada da planta. Houve troca de gameta? Houve a fecundação da oosfera com a célula espermática? Não. Então, se não houve, eu estou levando uma planta geneticamente idêntica. Quando a minha planta ficar bonita lá na minha casa, aquela planta vai ter o mesmo DNA da planta da vizinha, porque elas são geneticamente iguais. Não houve fecundação, né? Então, é uma reprodução assexuada. Só que existe um animal que pode se reproduzir de duas formas, tá, pessoal? Normalmente os animais eles se reproduzem sexuadamente, troca de gametas, espermatozoide com óvulo. Esse aqui é um animalzinho chamado planária. É um vermezinho, tá? Só que ele não causa doença não, ele é de vida livre. Ele fica na água se alimentando aí de animais mortos, folha em decomposição e etc, né? Esse animal é a planária, um verme, e ele é interessante porque ele pode tanto se reproduzir sexuadamente, né? Trocar gametas com outra planária, ou ela pode se reproduzir assexuadamente. Inclusive, esse animal aqui ele é muito estudado no meio científico porque ele é algo assim esplêndido, espetacular, né? Que é o caso, se você cortar ele em 3 partes iguais, desde que as partes tenham pelo menos 1/3 do seu tamanho, cada parte daquela ali vai dar origem a uma nova planária. Então, você viu, ó, aqui no desenho, representando a parte aqui da cabeça, ela vai crescer toda essa estrutura. A parte do meio vai crescer cabeça e cauda. E a cauda vai crescer aqui a parte do meio e a parte da cabeça. Então, ocorre uma regeneração. Ela tem células chamadas células totipotentes, células que são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Tá, gente? É uma célula muito estudada, um animal muito estudado por essa capacidade que ele tem, né? Então, essas planárias, elas têm essa capacidade, tanto de reproduzir assexuada, quanto sexuadamente. E a outra, gente, é a esponja do mar, né? Ela pode formar um broto, e esse broto vai dar origem a um novo ser, né? O broto da esponja do mar, ela solta um brotinho aqui do lado, e vai dar origem a um novo organismo, que é considerado também uma reprodução assexuada, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá? Eu estou aqui à disposição para poder ajudar vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, né? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Abraços!